Hoje nós vamos meditar em Gênesis, do 16 até o 18. Vamos ver se eu consigo. Mas Gênesis 16, nós estamos meditando neste livro tão precioso, né? E lendo agora a história de Abraão. E essa história, ela nos enche de fé. Nós temos duas formas de ler a Bíblia. Para saber a história da Bíblia ou para entender e compreender e conhecer a Deus. Como é que você tem lido a Bíblia? Para saber apenas as histórias ou porque você tem sede de conhecer a Deus? Faz toda a diferença. Vamos pedir a direção? Meu Deus, nós estamos querendo conhecer cada vez mais o autor dessa palavra, aquele que mudou tantas vidas e que agora está transformando a nossa vida, a nossa história. Eu te louvo, meu Deus, e agradeço, em nome de Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de também mudar a nossa história. Amém. No versículo 1, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. O comentário diz, toma minha serva. Era costume entre os povos que habitavam a Mesopotâmia, a mulher estéril entregar a serva ao próprio marido para que ele tivesse filhos com ela. Abrão aderiu a essa prática por sugestão da esposa, mas isso não era da vontade de Deus. Tal episódio nos traz uma grande lição. Nunca devemos dar um jeito para resolver um problema ou antecipar uma bênção. É melhor esperar que a promessa divina se cumpra, leve o tempo que for. Muitos têm agido como Sarai, isto é, movidos por vários sentimentos, têm tomado decisões precipitadas e desprezado a direção que vem do alto. Diante disso, sofrem consequências terríveis. Não adianta você querer dar uma mãozinha para Deus, porque Ele não precisa, Ele é Deus. Ele vê além do nosso tempo, Ele consegue ver o nosso passado, Ele consegue ver o hoje, Ele consegue ver o amanhã, Ele sabe de tudo que já vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz que antes de sair palavras da nossa boca, Ele já sabia o que íamos falar. Então, não adianta você querer adiantar uma coisa, quer dizer, aqueles 10 anos se passou e Abraão também não vigiou, né? Ele viu que estava demorando, ele aceitou aquela sugestão da mulher, porque a mulher influencia muito o homem. E é esse o cuidado que a mulher deve ter, né? Essa força que a mulher deve possuir dentro dela de estar firme na fé e influenciar o seu marido. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele falou que a mulher, ela pode ganhar o marido incrédulo sem palavras. Quer dizer, ela influencia, ela é muito influenciável. Então a mulher pode influenciar o marido para as coisas boas, como também para as coisas más. No caso aqui, Agar, ela foi uma herança do Egito. Lembra que Sarai foi para o Egito, ficou lá na casa de Faraó? Porque a Faraó ia fazer dela mulher. Então, olha a semente que o mal plantou no meio, né? A gente não sabe se foi Agar que sugeriu isso para ela, ou ela que teve mesmo essa ideia, porque o tempo foi passando e nada dela ter filhos, mas uma coisa é certa. O diabo plantou a sua semente e agora iria dar frutos, porque aqui ia começar um grande problema, e esse problema que dura até hoje contra a nação de Israel, que são os ismaelitas, né? O povo árabe. Então, olha só o 4. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, ela era para uma barriga de aluguer, né? Como nós falamos. Era para dar o filho para Sarai, mas ela não quis. Então, olha só a ideia dela. Agora eu vou ser uma senhora. Ela desprezou a Sarai. No 5, então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, quer dizer, na sua cama.
Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom e aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então, quer dizer, as coisas não deram certo. Quando você toma uma decisão baseada no seu coração, não dá certo. Porque não foi dirigido por Deus. Eles não consultaram a Deus para fazer e tomar essa decisão. Então tem tudo para dar errado. Eles seguiram o que eles achavam que deve ser feito. É como uma pessoa que diz assim: poxa, mas eu estou fazendo algo que é certo, mas você não submeteu a Deus aquilo. Não tem como dar certo. No 7, e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Aí você percebe que Deus sabe de tudo. Deus sabia que ela era Agar, sabia que também ela era a serva de Sarai. O 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Bel-Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Então aqui também fica provado que Abraão poderia dar filhos, né? Mas aquela mulher, ela viria então dar à luz a Ismael. E Ismael viria a ser o filho que iria dar muito trabalho. Mas você vê que por ter nascido de Abraão, ele então teve direitos, né? A promessas, a bênçãos que Deus deu para ele. Gênesis 17 começa assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O comentário diz assim: 24 anos depois de ter feito a promessa de dar a Abraão um filho com Sarai, o Senhor apareceu a ele revelando-se como o Deus Todo-Poderoso. Isso significa que para ele nada é impossível e que nenhuma de suas promessas deixa de se cumprir. Porém, o Eterno fez uma exigência a Abrão, que andasse diante dele e fosse perfeito. Isto é, que tivesse o coração totalmente voltado para ele e fosse obediente à sua vontade. Além disso, que fosse capaz de se submeter à sua disciplina. Desta forma, a sua fé não deveria ser apenas professada com palavras, e sim provada com a obediência. Ao cantar os princípios do Altíssimo, Abrão mostrou que reconhecia a autoridade dele, por isso foi considerado justo e amigo de Deus. Isso mostra que a fé vem do Espírito de Deus, nos disciplina e nos conduz a fazer o que lhe agrada. Se alguém diz ter fé, mas essa fé não o corrige e não o encoraja a vencer o pecado, as dúvidas, os medos e as injustiças, significa que ela é enganosa, né? Essa fé enganosa. Ou seja, é semelhante à fé morta dos demônios, que embora os faça crer e até tremer diante do Todo-Poderoso, como está em Tiago 2,19. Não os faz se arrepender e se submeter a Jesus. A fé genuína, no entanto, produz vida, obedece, sustenta e aceita a disciplina espiritual. O que Deus estava pedindo a Abrão não era impossível. Hoje, Deus também pede o mesmo, mas não é impossível. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que pelo sangue do Senhor Jesus, ou através do Senhor Jesus,
nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Porque pecadores sempre seremos e permaneceremos enquanto estivermos nesse vaso de barro. Então, uma coisa é eu ser um pecador e manter-me no pecado, seguindo uma vida no pecado. Quando eu encontro Jesus, então há a primeira coisa, arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Então eu me arrependo dos meus pecados. E normalmente a pessoa que se arrepende dos seus pecados, por exemplo, comigo foi assim. No dia em que eu estava a buscá-lo, então eu tive como se fosse um filme, né? Passou na minha cabeça tudo que eu fiz. Eu cheguei muito jovem, 16 anos, na igreja. E eu não fui de festas, de fazer coisas erradas, de usar drogas, nada disso. Eu fui um rapaz mais certinho, então aparentemente eu não tinha pecados, né? Na minha cabeça também eu achava que não. Mas quando eu, buscando a Deus, Ele fez passar um filme da minha vida. Aquilo ali me fez me arrepender e me fez entender que eu era o maior pecador, que não merecia o perdão de Deus. E ali eu entendi o significado do sacrifício do Senhor Jesus por mim naquela cruz. Então houve um arrependimento, porque ali houve uma mudança em mim. Mudou meu comportamento, minha mente, mudou tudo. Eu me tornei outra pessoa, graças a Deus, e por isso que estou aqui até hoje, né? Então, a mesma coisa eu digo para você, que agora está aqui me acompanhando e que você tem esse desejo dessa mudança de vida. Deus também está chamando você, mas você só consegue essa mudança de vida através de Jesus. A parte B diz assim, ser perfeito. O conceito humano de perfeição é viver sem cometer nenhum erro. Mas o conceito divino se refere ao caráter justo, revelado em quem é de Deus. A perfeição que ele pede de nós nada tem a ver com a falta de falhas humanas. Nossa própria humanidade não nos permite viver sem falhar. Até porque, se fosse possível viver em perfeito estado de santidade, não haveria necessidade do Senhor Jesus nos ensinar a orar pedindo perdão. Está em Mateus 6,12. Portanto, andar continuamente na presença de Deus nos conduz à perfeição que Ele exige. Ser uma pessoa justa, íntegra, reta, temente ao Senhor e capaz de se desviar do mal. Seguindo para o 2. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então, Deus estava reafirmando a sua aliança com Abraão, né? Lembra a aliança que ele havia feito no prepúcio? A pele do órgão masculino, então aqui ele está reafirmando agora a sua aliança. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. Ele não era pai de nenhuma criança até aquele momento com Sarai. Ele se tornou pai através de Agar. Mas ele diz, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. O comentário do 5 diz, para ressaltar e fortalecer seu propósito com Abrão, Deus mudou o nome dele. Assim de Abraão, que significa pai exaltado, ele passou a se chamar Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Romanos 4, do 16 ao 17. Da mesma forma, encontramos na Bíblia várias pessoas que tiveram o nome mudado após uma experiência com o Altíssimo. Então, de pai exaltado, né? Olha que ironia, né? De pai exaltado e ele não conseguiu ser pai, para pai de muitas nações. Então, Deus muda a vida de uma pessoa, transforma, né? Agora, Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. No 6, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. Então, tudo de Deus é grandíssimo, né? Tudo de Deus é perfeito. Por isso que nós temos que submeter a nossa vida a Ele. O comentário diz assim, frutificar grandissimamente. Deus não exagerou quando fez essa promessa a Abraão. O que o Altíssimo desejava fazer na vida do patriarca era infinitamente maior do que ele poderia contemplar. Isto é, não era somente torná-lo pai de Israel, mas também engrandecê-lo sobremodo, tornando-o pai da fé de muitas nações, não apenas nações territoriais,
mas sobretudo espirituais, compostas por todos aqueles que apresentam a mesma qualidade de fé que ele apresentou. Seguindo para o 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em tuas gerações, por aliança perpétua, para sempre, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. O comentário diz, para te ser a ti por Deus e a tua descendência. Essa era a mais importante promessa da aliança com Abraão, pois dela dependeriam todas as demais, proteger, orientar e abençoar Abraão e seus descendentes, dando-lhes a terra prometida. Todos aqueles que assumem a fé no Senhor Jesus também são feitos herdeiros dessa mesma promessa, como o apóstolo Paulo falou em Gálatas 3:29. Então, aqui está a maior herança dos da fé. Se você é uma pessoa de fé, então você é herdeira de Abraão. E como herdeira de Abraão, Deus se torna para você como Deus. Deus e Pai, através do Senhor Jesus. Graças a Deus. E te darei a ti, a tua descendência, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Então agora sim, vai começar a aliança que Abraão terá que fazer no seu órgão masculino, né, como símbolo, o símbolo da sua aliança firmada com Deus. No 11. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. O comentário diz assim, a circuncisão é o ato de cortar a membrana que envolve a glande do órgão genital masculino. Todo menino no 8º dia de nascimento era circuncidado como um sinal da aliança entre Deus, Abraão e toda a descendência dele. Na igreja primitiva, em uma discussão entre os apóstolos sobre o assunto, ficou decidido que o que se convertesse a Jesus não se submeteriam a essa prática. A circuncisão seria feita no coração, com a purificação dos pecados e das paixões carnais. Romanos 2, do 25 ao 29, e 1 Coríntios 7, do 18 ao 19. Daí a importância do batismo nas águas, que sepulta nossa velha criatura e nos dá condições de vivermos em novidade de vida, como está em Colossenses 2, do 11 ao 12. Então, hoje nós sentimos a dor na alma, né? Por negar a nossa vontade. Digamos, se eu namoro com uma pessoa e eu tenho relações sexuais com ela, né? Mas agora eu me converti, eu decido entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu não vou continuar naquele ato ilícito, né, com a minha namorada. Então eu vou ter que cortar. E quantos casos, por exemplo, de testemunhos de pessoas que disseram que nesse momento em que ela assumiu uma fé em Jesus e falou com o namorado, né, falou, olha, nós já não vamos ter mais relações. E o namorado não aceitou. Mas que igreja é essa? Que você vai e agora impede você de ser feliz comigo. Mas não é a igreja que está impedindo, né? É a fé da pessoa que determinou aquilo para ela, né? Porque ela quer ser salva. Então ela negou aquilo. E acabou o namoro, mas só que Deus deu uma pessoa muito melhor. Outros namorados, não. Às vezes assumem, entendem, aceitam, ambos vão buscar Jesus, ambos recebem o Espírito Santo, depois se casam e se tornam felizes. Então, a coisa mais importante é você ter uma fé bem definida a respeito daquilo que você quer para você. Ter a certeza que Deus não vai te desamparar ou vai te deixar só, pelo contrário, Ele vai honrar você na sua fé. Aí o 15, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher,
não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Aí o comentário diz, filhos notáveis. A promessa divina de atribuir a paternidade de nações foi direcionada a Abraão e Sara. Em seguida, a Jacó, quando teve seu nome mudado para Israel. Está em Gênesis 35:10. Hoje essa palavra continua se cumprindo naqueles que geram filhos espirituais para o Altíssimo. Esses pais da fé da atualidade, assim como Abraão e Sara, no passado, trabalharam para despertar a fé das pessoas. Assim, usados por Deus, transformam o desacreditado em alguém cheio de autoridade, influência e respeito. Isto é, fazem do humilhado e aquele que sem perspectiva, reis e rainhas deste mundo. Por isso é impossível uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus, a vida dela seguir da mesma forma. Há uma mudança, né? Uma transformação total na vida dela. E aí agora a parte B diz assim, mãe das nações. Ao estender essa promessa a Sara, Deus revela que não faz distinção entre homem e mulher. Assim tanto, um quanto o outro, se tiverem esse objetivo, podem gerar filhos espirituais para ele. Quando há esse mesmo propósito, a união entre o casal contribui para a propagação do evangelho e para a salvação de inúmeras pessoas. Então, aqui está mais uma prova de que Deus queria fazer através de Sara, mãe de filhos, né? Ele falou, darei a ela um filho. Então, não haveria dúvida, né? O fato de ter atrasado 24 anos foi pelo fato deles tentarem, de alguma forma, ajudar a Deus ou manter uma dúvida dentro dela. A dúvida é a pior inimiga da fé, porque a dúvida traz outras filhas. A dúvida traz ansiedade, a dúvida traz o medo, a dúvida provoca a preocupação, a dúvida traz a angústia, quer dizer, tudo isso relacionado na alma humana, impedindo a fé de agir. A fé é uma certeza. Qual é a filha da fé? Certeza. Qual é a segunda filha? Confiança. Então, você tem a certeza e você tem a confiança. Elas são os braços fortes de Deus na vida do ser humano. Seguindo para o 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara de idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus, quem dera que vive Ismael diante do teu rosto. Não é que Abraão duvidou, porque a notícia foi tão grande, né? tão gloriosa, que houve um gozo na sua alma. Assim também, quando a gente conhece Jesus, há um gozo dentro da gente por conhecer Jesus. Aí no 19, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para sempre, para a sua descendência depois dele. Então, Deus foi bem específico. Quando Deus fala conosco, ele é bem específico. E Deus fala uma vez só, diferente. A voz da dúvida, ela é permanente na nossa cabeça. A voz do diabo, ela é permanente, né? Ele sempre sopra os seus pensamentos. Mas a voz de Deus é uma vez só, porque ela não deixa dúvida, ela não deixa incertezas, inseguranças. Ela é tão forte e poderosa dentro de nós que nos faz vibrar de fé, de ter a certeza. Olha o 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui, o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então, também havia uma promessa relacionada a Ismael, mas a aliança de Deus com os homens viria através de Abraão, com Isaque e sua descendência. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará luz nesse tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar Abraão, subiu Deus de diante dele. Então, quer dizer, nós sabemos aonde Deus está, nos céus. No 23. Então, tornou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos da sua casa,
e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então, quer dizer, ele não esperou, ele não tardou em responder ao pedido de Deus, quer dizer, ele fez imediatamente. Quer dizer, tem coisas que Deus toca em você para você deixar, abandonar, ou para você fazer, que você não pode deixar para depois. Tem que ser já. Se Deus tocou em você agora, faça. Faça já. Toma uma atitude, né? Nós temos que viver de atitude, até porque nós não sabemos quando nós vamos partir desse mundo, né? O nosso tempo está passando. Então, se você tem que se entregar, e Deus já tocou você para entregar sua vida a Jesus, então seja rápida, né? Se precisa fazer o batismo nas águas, sepultar a velha criatura, faça já, imediatamente. Quer dizer, não demora, não deixa isso para depois. Tem pessoas que às vezes ela não se batiza nas águas porque ela está esperando sentir um toque, ela sentir que chegou a hora dela se batizar, mas ninguém sente a hora de ser batizado nas águas. É uma decisão. Eu decido morrer, eu decido sepultar a minha velha criatura, então eu desço as águas. E não adianta você me dizer que foi batizado quando era criança, porque isso aí nem você lembra, você só sabe por fotos. Por isso que na Igreja Universal nós não batizamos crianças, nós apresentamos a Deus. Batismo nas águas, ele é feito apenas quando a pessoa está consciente dos seus erros, arrependida dos seus pecados. Aí sim, essa pessoa é levada ao batismo nas águas para remissão dos seus pecados, para que ela possa ser perdoada e salva. Então, ele diz aqui agora, no 24, e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro foram circuncidados com ele. Bom, para o próximo vídeo, nós vamos, então, dar continuidade a partir de Gênesis 18. É como eu falei, há coisas que não tem como a gente falar só, né, o trivial aqui, né, só a história. A gente tem que aprofundar, porque ela nos dá base para outras coisas relacionadas à nossa vida. Aquilo que a gente lê a respeito de Abraão, de Sara, fala muito a nosso respeito nos dias de hoje e as nossas decisões, porque eles falharam também. Abraão e Sara não foram perfeitos, eles falharam, mas eles alcançaram a promessa de Deus. Isso também nos mostra, nos revela que nós também vamos falhar. Vai haver momentos da nossa vida que vamos fracassar na nossa fé também, vamos ficar fracos, mas não é motivo de desânimo, de desistir. Nós temos que insistir, permanecer e seguir em frente e olhar para aquele que vai nos dar a fé, que vai nos dar força para lutar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orientou que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio o Velho Testamento, a história de Abraão e a história de várias pessoas do Velho Testamento, essas histórias me enchem de fé. Elas me encorajam a olhar para frente, não olhar para os meus problemas, para as circunstâncias que eu estou vivendo. Quando eu leio, por exemplo, essa história, me faz olhar que eu tenho que aprender a esperar, que tem um momento certo para todas as coisas, que eu não posso ultrapassar o limite, né? E querer ser Deus na minha vida. Eu tenho Deus por mim. Então, aprenda a usar a sua fé, a sua confiança em Deus e aprenda a esperar. O ser humano, ele é muito imediatista, ele quer tudo rápido, ele quer respostas rápidas. E com Deus, nós temos que aprender a confiar no tempo de Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe você, partilhe esse vídeo com alguém, dê o seu gosto também e coloca aqui nos comentários o que você tem achado dessa meditação. Fica bem.